Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu povo, vamos falar sobre a defesa do Atlético, porque eu acho que da mesma maneira que a gente não se opõe, não se abstém, não se omite a exaltar o ataque do Atlético, o sistema ofensivo do Atlético, acho que é muito importante a gente falar sobre a defesa do Atlético. Uma defesa que preocupa para a sequência da temporada, uma defesa que a gente está buscando um processo de melhora e esse processo de melhora não vem, uma defesa que faz até o torcedor se questionar em relação: o Atlético vai subir ou o Atlético não vai subir? Eu trouxe uma tabela em comparação aos outros times da Série B, que eu quero deixar algo muito claro para vocês nesse primeiro momento. A defesa do Atlético perante a outros times de Série B é uma defesa que deixa muito a desejar. E não era para deixar tanto a desejar. A realidade é essa. A defesa do Atlético não era para ser tão vulnerável quanto vem sendo. O maior investimento da defesa foi o Léo Pelé, que foi naturalmente o maior investimento da janela. Foi a maior contratação que o Atlético fez para esse ano. Aí você leva em consideração que o Atlético joga com dois volantes mais fixos, dois volantes de mais sustentação defensiva. O Atlético tem o goleiro mais promissor do futebol brasileiro. Não é questão simplesmente de peças. Eu acho que tem muito a questão de seu início de trabalho. Eu acho que tem muita questão de existir um foco ofensivo para esse time, sabe? Eu acho que o Atlético é um time que olha muito pro ataque e em muitos momentos a defesa ela fica muito exposta. E a defesa também por si só, os defensores, eles são defensores pouco concentrados. Então acaba gerando esses números que a gente vai ver agora. Mas a explicação é muito mais profunda e eu espero conseguir aprofundar junto com vocês. Em média, o Atlético é a segunda pior defesa de todos os clubes da Série B em relação a gols sofridos. Em relação a gols sofridos, só a Ferroviária, tá? Sofreu mais gols que o Atlético nesse início de ano, sofreu 13. Atlético, CRB, Novo Horizontino e Volta Redonda têm ali o mesmo número de gols sofridos, 9. Ou seja, times que têm menos gols sofridos que o Atlético nesse início de temporada, times da Série B, 15. Se você for ignorar o fato de vários terem o mesmo número de gols, o Atlético é pior, é a segunda pior defesa da competição. É um número que assusta. Mas eu acho que tem um porém nessa história como um todo. Hoje, se você perguntar qual é o time que aparece como principal concorrente ao acesso para o Atlético, acho que a maioria concorda que é o Novo Horizontino, pelas partidas que fez contra Santos e Palmeiras, até pela sequência de trabalho do Eduardo Batista, pelas Série Bs que vem fazendo, batendo na trave. O Novo Horizontino tem exatamente o mesmo número de gols sofridos por jogo do Atlético. São 9 jogos e 9 gols sofridos do Atlético, 9 jogos e 9 gols sofridos do Novo Horizontino. Então, assim, o que que isso me diz? Isso me diz que não é o único balizador. Não é o único ponto a gente levar em consideração. Ah, Thiago, mas o Novo Horizontino joga o Campeonato Paulista. O Atlético joga o Campeonato Paranaense. Campeonato Paulista é mais forte. Mas aí a gente vai ter que ignorar Campeonato Paraense, a gente vai ter que ignorar Campeonato Catarinense, Campeonato Alagoano, que são mais fracos que o Campeonato Paranaense. Então, a partir dos jogos que todos jogaram, Novo Horizontino e Atlético, que pra mim, volto a dizer, são os favoritos, tem uma média igual de gols e uma média ruim. Que é uma média de um gol sofrido por partida. Se você for pegar outros times aí, você tem, por exemplo, o Ferroviário 1,6, o próprio Atlético, que sofreu menos gols, mas tem uma média de gols sofridas maior. Então, no geral, em relação à média de gols sofridos, o Atlético está atrás do Atlético e está atrás da Ferroviária. Terceira pior. Então a gente está falando do segundo time que mais tomou gol e a terceira pior média de gols sofridos. Assim, são números extremamente alarmantes. São números que chamam muito a atenção. E a campanha de Novo Horizontino e Atlético ela é tão parecida que são os times com menos clean sheets na temporada. São os times com menos clean sheets no ano. Isso aqui me impressiona um pouco. São os times com menos clean sheets no ano. Ou seja, cara, defensivamente, o Atlético deixa muito a desejar em todos os sentidos. Em média, em jogos sem sofrer gol,
em gols sofridos. Esse número ele precisa melhorar exponencialmente. Exponencialmente. Mas aí você vai para uma estatística que é muito interessante e, pô, diz muito. O Atlético vai deixar de brigar pelo acesso, o Atlético vai deixar de ser promovido para a primeira divisão por causa da sua defesa? O ataque consegue compensar a defesa? O Atlético não vai subir porque a defesa é muito frágil? Aí a gente entra na questão do saldo. O Atlético tem o terceiro melhor saldo. Quem tem um saldo melhor que o Atlético? O Amazonas. Que aí eu acho que é importante a gente falar que tem um nível de concorrência muito menor, e o Remo a mesma coisa. O nível competitivo no Campeonato Paraense, no Campeonato Amazonense, é realmente muito baixo. O Atlético, junto com Operário, junto com CRB, junto com Avaí, tem 9 gols de saldo. Ou seja, o Atlético tem o terceiro melhor saldo entre todos os times da Série B. O Atlético tem 18 gols feitos. É um número relevante. Se duvidar, o melhor ataque entre todos os clubes. Porque, assim, o Amazonas fez... não tem como saber, mas de qualquer maneira. Se sofreu 3 gols, tem saldo de 11, 14. O Remo tem 13 e sofreu 3 gols. Tem saldo 13 e sofreu 3 gols, 16. O Atlético, 18. Porque o Atlético sofreu 9 e tem 9 de saldo. O fato do Atlético ter o melhor ataque da Série B, até agora, o maior número de gols feitos na Série B até agora, compensa a defesa. Então, para mim, o Atlético ainda é o favorito pro acesso. O Atlético ainda é o principal time pro acesso. O Atlético ainda é o time que tem mais capacidade de conseguir a promoção para a Série A. Muito por causa do seu ataque. Porque se fosse depender da defesa, seria um time realmente muitíssimo, mas muitíssimo vulnerável. Beleza? E Thiago, mas beleza, que a defesa do Atlético era ruim, a gente já imaginava. Agora a gente vai para outro ponto do vídeo, que é um dossiê, né? Eu tenho responsabilidade aqui, que é um dossiê que muita gente, quando vê a defesa não indo bem, condena de primeiro a zaga. A zaga do Atlético deixa a desejar? A zaga do Atlético deixa a desejar. Mas eu trouxe 5 gols aqui. Ou seja, mais que a metade que o Atlético sofreu na temporada como um todo. E ela tem um problema que não é a zaga, e a gente vai ver isso agora, beleza? Detalhadamente, vou tentar ir pausando, mostrando os fatos. Ataque do São Joséense. São Joséense tenta a bola. Falcão faz o corte. Nesse momento aqui, é importante deixar claro. Falcão faz o corte. A bola está em posse do Atlético. O Atlético tem que sair rápido dali. O Falcão está sendo pressionado, mas existem, por exemplo, um passe muito mais simples aqui. O que o Falcão faz? O Falcão estica no Leozinho. O Leozinho chega na frente e traz um marcador junto com ele. Na teoria, existe um espaço nas costas desse marcador. Mas na teoria também, o que o Leozinho não podia fazer? Botar essa bola em disputa. Botando essa bola em disputa contra um jogador que parece ser fisicamente mais pronto que o Leozinho devolve a bola pro São Joséense, beleza? Beleza. São Joséense corta, quebra a linha, porque o Leozinho estava aqui ainda na recomposição, voltando do lance que ele tenta contra o zagueiro do São Joséense, uma bola forçada. Cadê o volante? 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 Aí o Raul tem que aparecer. O Falcão caído no chão. Cadê o volante? O cara, com toda a calma do mundo, finaliza. E aí a zaga falha. Vocês entendem o processo? O Atlético tinha a posse de bola. O Atlético não conseguiu manter a posse de bola. Os volantes não dão combatividade. E a zaga falha. No final das contas, a falha da zaga é o fim de uma série de falhas. O que não transforma numa falha menor, mas transforma numa falha que poderia ser evitada em outros processos do jogo. Assim como todas as zagas de Série B, a zaga do Atlético é ruim. Léo Pelé e Lucas Beleze formam uma zaga ruim. Mas eu volto a dizer, não dá pra gente expor um problema. Não dá pra você pegar um alcoólatra e botar ele no bar. Se o Leozinho tivesse segurado mais a bola, se o Falcão tivesse optado por um jogo mais apoiado, se a gente tivesse os volantes dando combatividade aqui e tentado dar um pouquinho mais de pausa pro jogo, talvez a gente não tivesse sofrido esse gol. A gente não precisa acelerar a todo momento. E a gente vai ver isso. Contra o São Joséense. Agora é contra
a equipe do Andraus. Cadê o volante aparecendo aqui pra sair com a bola? Não tem, né? O Dudu tabela com o Filipinho. Filipinho, ao invés de dar um passe progressivo, dá um passe de lado e devolve pro Dudu. O que o Dudu faz? Força a bola. É a mesma situação do Leozinho tentar o drible. Ao invés de você buscar associação, ao invés de você buscar apoio, você força a bola. Você devolve a bola para o adversário gratuitamente. Você não tenta construir algo. Você tenta um jogo muito direto, um jogo muito agudo. Um jogo muito agudo. Muito agudo mesmo. Isso acaba gerando o quê? Transição. Agora é contra o Azures. Raul na entrada da área, tenta esse passe aqui em profundidade. Novamente. Puta, podia ter trabalhado um pouquinho melhor a bola, sabe? Ou acertado o passe também. Acho que a gente pode cobrar também um pouquinho mais de efetividade. Um jogo mais esticado, um jogo mais acelerado, um jogo mais direto não é ruim. Mas você tem que acertar, porque você se expõe. Beleza? Errou o passe. Não chegou na pressão. O que acaba acontecendo? Transição. Olha a quantidade de transição que a gente toma por gol, por erros nossos no campo de ataque. Novamente, Dudu pega a bola, vai cobrar o lateral. Cara, força uma bola no Allan Kardec que, porra, não precisa, sabe? Se você voltar aqui na origem do lance, ele tem o João Cruz do lado. Qual o problema desse time trabalhar a bola? Qual o problema desse time, cara, trocar um pouquinho mais? Eu não consigo ver. De verdade, eu não consigo ver. Aí, beleza, gera o chutão. Aí, cara, o jogo vai pro aleatório, né? Aí, porra, transição novamente. Outra situação. Outra situação. Vamos começar aqui do zero. Essa aqui é a transição do primeiro gol. Chutão do Beleze. Bola forçada no Kardec. A bola fica com o Kardec. Fica com o zagueiro, né? Não fica com o Kardec. Gera mais uma transição. Então, assim, minha rapaziada. Os números da defesa, eles são números assustadores. Os números da defesa são, assim, números deprimentes. Deprimentes. Mas, no final das contas, é um processo que começa pela falta de capacidade do Atlético com a bola, que passa pela falta de combatividade dos volantes e que chega numa defesa frágil a partir também dos seus zagueiros. O Atlético precisa melhorar, porque com números horríveis na defesa, o Atlético já mostra uma solidez muito clara para ser promovido a partir do seu ataque. Ser promovido para a primeira divisão, é óbvio. Se você tiver uma defesa estável, a gente vai para um campeonato de dominância. E, cara, aí vai do trabalho do Barbieri também, né, bicho? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado, né? O vídeo deu trabalho pra fazer.